Olá! Hoje vamos relembrar os momentos que marcaram o programa Educação no ano de 2015. Foram 6 matérias especiais sobre projetos educacionais na cidade que você confere a partir de agora. E vamos começar falando sobre o PRONECIM, o Programa Núcleo de Estudos em Ciência e Matemática do IFSU-KVG. A sigla quer dizer Programa Núcleo de Estudos em Ciências e Matemática. Ele surge lá na Pró-Reitoria de Extensão da UFPEL. Eu estava lá naquele momento como pró-reitor. E aí um grupo de colegas, então, junto comigo, nós criamos o que era o Núcleo de Ciência e Matemática, né? que estava vinculado à UFPEL. Depois, com a separação do Visconde da Graça da UFPEL, a vinda para o IFE, nós criamos então o Programa Núcleo de Estudos em Ciência e Matemática. A iniciativa, que começou em 2005, está completando uma década de história em 2015. Com atividades variadas, o objetivo do programa é melhorar a qualidade do ensino básico, em especial das escolas públicas. Então nós trabalhamos no viés de formação continuada de professores, oferecendo cursos de formação continuada, na popularização de ciências, com eventos científicos, as feiras de ciências, simpósio de professores, e também no nível de pós-graduação. Nós temos um contato muito grande com o programa de pós-graduação em Ciências e Tecnologias aqui do campus, porque este programa surgiu aqui do núcleo e está aqui no mesmo prédio do PRONECIM. Nós temos pós-graduação. O programa de pós-graduação iniciou em 2010 com o propósito de inovar os métodos de ensino. E ela tenta fugir da teorização da educação, ou melhor, da teorização dos conteúdos. E aí então isto leva à questão da sala de aula. A nossa ideia é qualificar a sala de aula. Então, tanto as monografias produzidas na especialização quanto a dissertação produzida no mestrado, elas têm que, aí sim, obrigatoriamente, elas têm que estar tentando resolver um problema de sala de aula. Marta Hall é professora da rede municipal e destacou que as aulas do mestrado são importantes para melhorar o dia a dia na sala de aula, além de proporcionar uma convivência com profissionais da educação. Que o professor ele tem que estar sempre se atualizando, sempre buscando mais. Então, na verdade, quando eu procurei o núcleo aqui, o mestrado, é para seguir essa formação continuada de professores que é fundamental para a gente estar sempre passando informação nova para os nossos alunos. Eu acho que até o convívio com outros professores, que às vezes têm assim, as mesmas angústias que a gente, às vezes nem é o próprio professor da disciplina que nos consegue, vamos dizer assim, suprir aquela necessidade, mas aquele convívio com professores, que eu tenho colegas assim de Camaquã, tenho colegas de Piratini, então a gente acaba pegando as experiências dos outros colegas que vão acabar ajudando na nossa sala de aula. Outra oportunidade que os cursos proporcionam é o intercâmbio com universidades de países como Chile e Portugal. Todas as conquistas e o planejamento construído ao longo dos anos servem de motivação para alcançar voos mais altos. Na educação a gente nunca pode pensar em parar. A ideia é cada vez qualificar mais. Nós começamos com um curso de informática para educadores em 2005. Passamos para produção de texto científico. Desses 2 cursos nasceram outros 4. E destes 4 nasceu somente o quê? 3 cursos de licenciatura, uma especialização, e a especialização nos obrigou a chegar no mestrado. E por que não sonhar com doutorado? Então, a nossa perspectiva de ter lá por 2017, 2018,
ter aqui no Visconde da Graça, a CAPES liberando a possibilidade de termos um doutorado. Acho que a gente pode sonhar não custa nada, né? Além da especialização e do mestrado, existem outros métodos de auxílio para os profissionais, como os cursos de formação continuada. Os cursos vão desde a educação infantil até o ensino médio. Eles já estão na página, já estão oferecidos na página, atingem as áreas de ciências prioritariamente. Nós temos ciências na educação infantil, matemática para os anos iniciais, instrumentação para o ensino de química, citologia para o ensino médio, Vygotsky e a sua interação com a educação básica, vários cursos, são aí em torno de produção de texto científico, informática para educadores, mais ou menos entre 10 e 15 cursos que a gente está oferecendo. Ele tem o público-alvo, são os professores do ensino público, né, de escolas públicas. Esse é o nosso foco, mas não quer dizer com isso que outras pessoas que tenham interesse na área não venham aqui fazer o curso conosco. Mas não são apenas os educadores que ganham a atenção do Pronicim. Atualmente, alunos dos cursos técnicos do KVG estão tendo a oportunidade de participar do programa e assim colocar em prática situações que são tratadas nas aulas. E agora mesmo nós estamos com bolsas de iniciação científica júnior. Estamos com 3 alunos neste momento, 2 do curso técnico em agroindústria e 1 do técnico em meio ambiente, que estão se preparando para produzirem um projeto, desenvolverem um projeto. Juliana Figueiredo é uma das contempladas com a bolsa de iniciação científica. E apesar de ter entrado recentemente no núcleo, já sabe o tema que vai trabalhar. Estou com um plano aí que já era meu, de seguir de trabalho, né, depois que me formasse, que eu vou incluir nesse projeto, que é a revitalização de áreas degradadas urbanas, uma área doméstica, que é para revitalizar o pátio da tua casa, por exemplo, da casa do Vitor, um canto, botar uma horta, com princípios na permacultura, design na permacultura, no princípio, e a horta orgânica. É uma oportunidade que todo mundo quer para ter um bom currículo para a universidade ou até para um mestrado, um bom emprego futuro. Então é uma oportunidade que não dá para desperdiçar e tem que dar o melhor, né? Uma das atividades protagonistas do programa é a Feira de Ciências, Matemática e Mais Saberes, evento que proporciona uma troca de experiências entre alunos e professores dos 22 municípios que fazem parte da metade sul. E a feira acontece em 4 etapas. A primeira etapa é a etapa escolar. Então, um grande número de escolas de toda a nossa região desenvolve as suas feiras de ciências. E agora, a partir do ano passado, não mais somente de ciências e matemática, ela é feira de mais saberes, então todas as áreas do conhecimento estão envolvidas. Começa lá na escola, depois existem as feiras municipais, e que o Unicim dá um apoio total a estas feiras. E os vencedores dessas feiras municipais vêm aqui para Pelotas sempre no último sábado de setembro e participam da FECIMES. O encontro, que acontece só em setembro, já começa a ser planejado no final de cada edição. Mas, segundo o coordenador Vitor Mansky, a dedicação e o esforço ganham uma grande recompensa. A satisfação de trabalhar nesta área de formação de professores, de formação de futuros professores e dos colegas, né, e dos alunos do ensino básico, a Feira de Ciência ela nos dá a alegria de ver um aluno da educação infantil, o brilho que tem no olho em falar alguma coisa sobre ciência. Nós vimos também a inauguração de um laboratório de informática que mudou a forma de aprendizado dos alunos da escola Louis Braille. Com o aplicativo DOSVox, Lucas da Porciúncula não fica atrás de ninguém a usar os recursos do computador e internet, desde brincar do jogo da forca até fazer pesquisas no Google e mandar e-mails. Qualquer atividade que a gente queira fazer no computador, nós sempre contamos com o leitor de tela. O leitor de tela é o nosso aliado na informática, a gente utiliza ele para qualquer atividade que a gente vai fazer, ele lê tudo que
que é necessário, de botões, textos, né, o que a gente tecla. Então é uma acessibilidade bastante interessante, que a gente consegue ouvir e consegue interagir com o computador apenas com som. Né? Lucas também é bolsista da Escola Louis Braille. Ele ajuda os outros alunos no aprendizado da informática acessível. O nosso trabalho aqui na escola, ele é de auxiliar os alunos deficientes visuais, né? Nós temos aqui também a professora Letícia, que auxilia a gente na área de pedagogia dos alunos, né? No caso, a gente relaciona a informática com a educação, formando uma construção, digamos, de conhecimento. Os novos computadores foram doados pela Ecosul, representam um novo passo para a inclusão social daqueles que possuem deficiência visual. O setor de material adaptado também foi beneficiado. A professora Louise conta que as antigas máquinas não atendiam às demandas. Às vezes vem alguns arquivos que a gente não consegue abrir, por exemplo, naquele primeiro computador a gente não consegue, a gente usa também como é que a gente pode chamar, um software de reproduções de imagens, que para o deficiente visual que faz a descrição, é muito importante. Então daí eu preciso ter um computador que me ajude. É neste setor que são feitas as adaptações das provas e trabalhos dos alunos com baixa visão que estudam na rede regular de ensino. A gente recebe o material, aí são atividades, são provas, são conteúdos e tem alguns que a gente, assim como eles vêm, a gente só transcreve para o Braille, ou seja, faz a braillezação, imprime e manda. Só que tem alguns tipos de exercícios que não tem como um deficiente visual realizar, mas ele não fica sem realizar. Por exemplo, no caso de cruzadinhas, marque com X, a gente faz uma adaptação e o aluno responde. O presidente da instituição, durante a cerimônia de entrega dos novos equipamentos, expressou satisfação por mais essa conquista. É um sentimento de muita alegria, muita satisfação, né, em podermos concluir esse projeto, né, através do aporte financeiro da Ecosul, né, nós conseguimos atualizar o nosso laboratório de informática, que ficou agora 0 bala. Agora vamos ver o encontrão que reuniu diversas gerações e trouxe de volta a memória das pessoas que passaram pelo Colégio Municipal Pelotense. Após mais de 10 anos desativado, o Grêmio Estudantil do Pelotense voltou a funcionar, promovendo diversas ações para integrar os alunos entre si e com a comunidade. Agora foi a vez de lembrar a trajetória de décadas desse importante órgão da escola no Encontrão Gato Pelado. A professora Marisa Dias, que é a organizadora do evento e coordenadora do museu, propôs para nós, com a reativação do Grêmio, em função todo do assunto, para convidar ex-presidentes, e dentre eles, é claro, tem nomes ilustres do país, como o professor Chile, o professor Vitor Hugo Mansky. Então, para nós é uma grande oportunidade de conhecimento, de construir um conhecimento dentro do Grêmio e de manter a memória, a tradição Gato Pelado. O dia teve diversas atividades coletivas, como o futebol de botão, que atraiu antigos jogadores e também quem ainda nem conhecia. Mas a parte preferida de quem passou por lá foi reencontrar velhos amigos. Estou muito orgulhosa desse encontrão que foi organizado pela nossa escola, para reunir toda a turma, matar a saudade, rever coisas importantes que nós vivemos no passado e encontrar essa gente que está aí num lugar tão importante para nós que foi a escola, né? Além dos ex-alunos, os atuais estudantes da escola também estiveram por lá e aproveitaram o dia para viajar no tempo. Acho legal para a gente pegar o conhecimento deles, para eles nos ensinar cada vez mais como é que era antigamente, para a gente melhorar. E qual foi a atividade que tu mais gostou hoje? Eu gostei mais de atuar, conversar com eles, saber como é que era antigamente. A professora Marisa da Rosa, que coordena o museu da instituição, foi a responsável pela organização das atividades e demonstrou a satisfação pelo sucesso do evento. Esse é o nosso objetivo, né? Que essas pessoas realmente venham para cá, para estar trocando, para as pessoas que muitos passam anos sem se ver, né? E que hoje, com a facilidade do Face, da internet, conseguimos reunir um grande grupo, a gente está muito feliz.
né, com o número de pessoas que a gente conseguiu reunir hoje aqui no nosso evento. Teve também uma escola que se destacou no programa Escola Aberta, com vários projetos que já fazem parte da vida dos alunos. E eu acompanhei uma ação que a instituição promoveu para a comunidade. Ao comemorar 25 anos, a Escola Luiz Carlos Correia organizou um Dia pela Paz, um evento com diversas atividades para integrar a comunidade escolar com os moradores do núcleo Guabiroba. O evento também foi alusivo ao Dia das Mães e ocorreu na sede da Associação de Moradores. Luciana Custódio, coordenadora do programa Escola Aberta, foi uma das responsáveis pela organização dessa festividade. O objetivo, vamos falar o objetivo, reintegração daquilo que pertence ao bairro, ao que pertence à comunidade escolar, ao que pertence à comunidade. Esse espaço aqui ele tem que ser colocado como ações de atividades para os nossos moradores. Esse é o primeiro passo e ainda em marco aos 25 anos da escola. Quem passou pelo local não ficou parado. Teve oficina de zumba, de dança afro, de ciranda, teve brinquedos infláveis para as crianças, não faltaram atividades para todas as idades. Temos o churrasco coletivo, já está acontecendo o artesanato, brechó, aí depois do almoço nós temos as atividades aí para as criançadas, com os brinquedos infláveis, os jogos também já estão acontecendo lá na escola e o bingo. No espaço também teve alguns estandes para vendas de doces e até brechó para arrecadar dinheiro para os projetos da escola. Entre eles esteve presente o coletivo Rosas do Gueto. Esse coletivo é para ajudar a gente a se identificar, porque tem muitas meninas que sofrem com a timidez, com a diferença das outras meninas, não conseguem se expressar de uma certa forma e eles ajudam a gente. A gente se conhece e acaba criando amizades que podem durar para a vida inteira. A sede da Associação de Moradores, onde aconteceu a festa, há muito tempo está ociosa e a população quer reativar o espaço de lazer e entretenimento que já teve ali. Eu fui criado dentro dessa área aqui, eu vi essa área aqui ter quadra de futebol, ter pracinha. Aos finais de semana toda a população aqui da Coab Guabiroba aqui está presente dentro dessa área aqui, então para mim tem uma importância enorme a gente estar nesse processo de reativação. O presidente da Câmara, vereador Ademar Ornel, e o presidente da Comissão de Educação, vereador Ricardo Santos, também passaram por lá para mostrar o apoio da casa às demandas da comunidade. É importante que a comunidade sempre esteja participando, tendo uma comunidade cidadã, e que ocupe seus espaços, né? Não só geográficos, mas sociais. Então, à medida que a gente faz um encontro desse, a gente participa do encontro desse, a gente está incentivando esse espírito. Acho que esse é o grande objetivo. É um dia importante por quê? Porque a gente consegue reunir a comunidade, né? A comunidade escolar e a comunidade no todo do bairro, aqui da Guabiroba, da comunidade Guabiroba, para um grande evento, como vocês estão vendo aqui, com o apoio do Exército Brasileiro, com o apoio do Poder Legislativo, da Câmara Municipal de Pelotas, né? Com o apoio de várias empresas, né, da comunidade e da cidade num todo. Para a diretora da escola, o dia foi uma conquista dos moradores do núcleo Guabiroba e também um primeiro passo. Esse evento representa tudo para nós. É um sonho da equipe toda, né, de construir um galpão cultural aqui na associação que é dos moradores do Guabiroba. Então resolvemos dar início hoje com esse evento, o primeiro de muitos outros que virão. O Colégio Tiradentes esse ano completou 5 anos de atuação aqui em Pelotas, mostrando que ainda é possível educar com disciplina e compromisso. São 5 anos educando jovens em Pelotas. Conheça agora um pouco da história do Colégio Tiradentes da Brigada Militar. O Tiradentes, como é conhecido carinhosamente entre os alunos, é uma escola estadual de ensino médio que está ligada ao Departamento de Ensino da Brigada Militar. Fundada em 1980 em Porto Alegre, tornou-se uma rede de unidades localizadas em cidades como Santa Maria, Ijuí, Passo Fundo e Pelotas. Por aqui, a instalação do colégio se deu em 26 de agosto de 2010. Até agora, 2 turmas já se formaram e mais uma se encaminha para a reta final. O ensino diferenciado mostra qualidade nos resultados. Mais de 80% dos ex-alunos estão cursando o ensino superior. O colégio é o primeiro colocado entre as escolas estaduais do município e é o 18º
no ranking das escolas públicas do estado. Nós estamos aí figurando entre os primeiros colocados a nível estadual. Perdemos aqui praticamente para o IFSUL, né? Então a escola tem representando muito bem, os alunos têm representado muito bem nas provas. Nós comemoramos hoje 5 anos desse colégio militar, nós temos visto os resultados, então para nós é uma felicidade muito grande estarmos à frente dessa escola e podermos preparar esses jovens para o futuro, para uma sociedade melhor, para todos nós, dentro de uma disciplina, dentro de regras, né, que são cumpridas e de uma formalidade diferenciada de uma escola estadual. A grade de ensino dos estudantes possui mais matérias do que o regular. O Tiradentes, além de cadeiras extracurriculares, como música, pintura e vôlei, também integra a disciplina de instrução geral, com a qual os alunos aprendem os rituais militares. Primeiro e segundo eles ficam na escola em turno integral, manhã e tarde, e terceiro ano apenas pela parte da manhã, né? A nossa escola tem esse diferencial por trabalhar 2 turnos, né? Sempre dando uma ocupação para o aluno, né? Procurando estender um pouco mais a base curricular do ensino médio, né? Mas as grandes figuras do Colégio Tiradentes são os alunos. Atualmente, são 168 divididos nas 3 séries de ensino médio. E para eles, fazer parte desta família trouxe grandes mudanças. Eu gosto muito daqui porque tem toda a estrutura para os vestibulares e tudo mais. E é bom porque tem disciplina e essa coisa da hierarquia é muito legal, que a gente aprende não aprende, mas a gente fixa mais essa coisa do respeito aos superiores e tudo mais. E eu tô gostando bastante. Para mim isso daqui é uma experiência única, né? Porque aqui a gente aprende a estudar e gostar de estudar. E também interagir com o corpo de alunos, que é meus colegas e todo o meu ano, que é bem legal. E para mim, mais um ano aqui é ótimo. Eu gosto muito daqui. Eduarda Pereira, que cursa o 3º ano e é atual presidente do Grêmio Estudantil, recebeu a medalha Tiradentes na comemoração de 5 anos do colégio. Ela destaca a amizade que tem com alunos e servidores e que vai levar para toda a vida. É muito bom, é muito gratificante. Aqui dentro a gente tem como se fosse uma segunda família, principalmente no 1º e 2º ano, que a gente passa um turno integral aqui dentro. A gente faz grandes amizades que com certeza a gente vai levar para toda a vida. E com os militares, com os servidores, são como se fossem pais para a gente, eles nos cuidam realmente como pais. E sem falar que o ensino é de excelente qualidade, não tem do que reclamar. Tá aí os resultados para provar que a gente tem um grande resultado e que o ensino é muito bom. Para ingressar na escola, é preciso participar do processo seletivo, dividido entre provas intelectuais, médicas e físicas. Mas um detalhe, durante a matéria, captamos lá um forte sentimento. Quem já participa desta história tem muito orgulho do Colégio Tiradentes da Brigada Militar. Tiradentes, nosso sonho presente, nossa mente horizonte, onde renasce o porvir. E nós também mostramos uma forma diferente de educar, que não se detém apenas no letramento padronizado dos estudantes, a educação libertária. Nós podemos dizer que nós temos diferentes tipos de educação a partir dessa perspectiva. Qual o indivíduo que pode ser construído? Então nós temos, podemos dizer que são 2 concepções antagônicas que se constituem ao longo da história da própria educação, que é uma educação numa perspectiva em que esse sujeito pode ser formatado. Então nós temos uma corrente que pode se dizer autoritária, no sentido de que há uma autoridade que forma esse indivíduo, ele formata, constrói o indivíduo como ele deve ser. São elementos que fecham, encerram a educação, né, vamos dizer assim, em caixinhas, né, de saberes legitimados por uma instância externa, que é o Estado. Alguém decide o que é preciso saber, alguém decide o que tem que saber, como tem que saber, e portanto o indivíduo, a criança ou o estudante, ele simplesmente é considerado como um objeto desse conhecimento. Aquilo que Paulo Freire falava de educação bancária, né? Que é a criança ou o indivíduo
pressupõe-se que ele não tem nada na cabeça e o professor, o detentor do saber, o Estado, define o conteúdo do que ele precisa saber e coloca na cabeça dele, e ele simplesmente tem que devolver aquilo que foi colocado. Diferente, a libertária propõe que o ensino exerça uma transformação no aluno, de forma que a escola não seja autoritária, para que assim o indivíduo seja livre e autogestor. Uma outra perspectiva que vai colocar a educação como um conjunto de saberes e conhecimentos que são construídos por esse próprio indivíduo, de forma autônoma e livre. Então nós temos uma educação que procura chegar num sujeito livre a partir do exercício da liberdade. Esses são conceitos que se constroem, vamos dizer assim, a partir do iluminismo, se discute, bom, como é que nós vamos construir esse sujeito livre e emancipado, né? A alternativa autoritária vai dizer, é a partir da educação, mas uma educação controlada, organizada pelo Estado, né? A partir das escolas. A perspectiva libertária vai dizer, não, é possível uma educação para além da escola. Não é necessário escola, a estrutura do Estado, para que se consiga construir conhecimento, enquanto autoconstrução, autoconhecimento, troca de saberes, que pode ser realizado a partir de uma outra perspectiva, que não de um lugar específico, fechado, como é a escola. As escolas, e isso Michel Foucault já analisava, como uma instituição total, ela, na sua própria arquitetura, ela é muito próxima das prisões, né? Você vê, elas têm muros, grades, elas são controladas, elas têm vigilância, elas buscam principalmente a disciplina, a ordem, o controle dos corpos, certo? E tu constrói isso, o resultado disso é a construção de sujeitos sujeitados, obedientes, simplesmente peças que vão funcionar na engrenagem que o sistema necessita. Tu não vai construir daí sujeitos críticos, criativos, transformadores, porque para construir sujeitos como esse, se requer ambientes e espaços que também possibilitem inovações e invenções de liberdade, espaços de experimentações de liberdade. A perspectiva libertária vai diametralmente oposta a isso. Vai dizer que o conhecimento ele está na vida, ele está em todo lugar, não só na escola, ela está nas relações de trabalho, nas relações de família, nas relações sociais, e que esse conhecimento ele é assimilado principalmente pela vontade da pessoa em conhecer, em aprender, e essa vontade vai estimular que ele conheça mais. E ele não precisa de um intermediário, nem de alguém que defina o que ele precisa conhecer. Mas se não é necessário o intermediário, qual é o papel do professor nessa proposta? Na perspectiva libertária, o professor é um companheiro do conhecimento, né? Ele não é aquele, vamos dizer assim, o demiurgo, né? Um deus construtor do sujeito e que formata o sujeito à sua imagem e semelhança, como muitas vezes se pretende colocar essa função do professor. Na perspectiva libertária, o professor detém um determinado saber, e que esse saber vai contribuir com outros saberes, que são saberes não escolares, são saberes de outras culturas, de outras práticas, de outras vivências. É uma perspectiva diferente. Ele também e isso é muito próximo do que Paulo Freire fala, que todo educando é um educador, todo educador é um educando, ou tem a perspectiva e possibilidade de vir a ser, né? A questão é se o educador tem essa disponibilidade também para ser um educando de forma permanente, né? Ele nunca termina. Uma questão também interessante na educação libertária é que ela tem uma perspectiva de ser permanente e generalizada, ou seja, ela está em todo lugar, todo momento, e não tem aquela ideia de que existem determinadas idades para estudar, determinadas idades onde agora tu tem que entrar no mercado de trabalho, determinada idade tu tem que começar e tem que aprender, determinada idade tu tem que parar de estudar. Na perspectiva libertária, a educação é algo permanente, é algo que não se encerra com a vida, né? Ela é parte da vida, a escola é parte dela e vai se encerrar com ela, né? Ela não tem um limite. Portanto, também uma outra crítica sobre as estruturas burocráticas de ensino que determinam quem pode entrar, quem não pode,
qual a idade, com que idade tem que entrar e tem que sair, quem pode ser o educador, quem tem que ser o educando, ou seja, há um conjunto de delimitações que vão tornando o ensino, o conhecimento e o saber quase que como um privilégio de quem consegue ultrapassar todas essas barreiras. Então a perspectiva libertária é quebrar os muros mesmo, né? Da universidade, da escola, que ela seja um espaço sem nenhum tipo de obstáculo para que se consiga chegar a essa troca de saberes que é o fundamental da educação. Outra discussão dentro dessa ideologia é em relação ao currículo. Qual é o critério para que uma disciplina acadêmica seja obrigatória ou prioritária? Existe componente mais importante que outro? Qual é o impacto do modelo predominante no aluno? E na verdade é uma discussão que não tem sentido no campo de um pensamento de educação enquanto saberes múltiplos, enquanto saberes da vida, saberes universais, porque tudo é importante e quem deveria definir o que é importante é o próprio indivíduo, o próprio estudante, ou seja, a quantidade de matérias de um currículo não significa nada se essa matéria não tiver nenhuma relação e nenhum tipo de afeto em relação ao desejo ou às vontades de quem quer estudar. Você pode construir um belo currículo na cabeça de um intelectual, de um sábio, mas esse currículo não tem nenhum sentido na vida do estudante. O problema não é os currículos. Toda a educação estatal, a educação organizada, estruturada burocraticamente, sempre se preocupou em estruturar os currículos que cada um achou que era melhor. E esses currículos nunca resolveram o problema da educação, que é a evasão, o desestímulo, né, a não gostar de estudar. Então a questão é outra. A questão fundamental da educação é discutir o que se quer com a educação. Que educação é? Como se vai possibilitar o acesso livre a todo tipo de saber e de conhecimento. Hoje nós vivemos na era da informática, onde qualquer conhecimento pode ter acesso livre por qualquer um, e nós estamos ainda numa educação do século XIX, como se nós não tivéssemos essas condições de acesso. Então deve-se buscar discutir qual é a educação para o século XXI. Em Pelotas existem duas ocupações coletivas, espaços que eram vazios e foram ocupados para a realização de atividades comunitárias. Se tu não experimenta a liberdade, tu não sabe como é a liberdade. Ou seja, tu sempre acha que a liberdade, para que ela exista, ela tem que ser controlada, vigiada por alguém de fora. Então os libertários eles têm hoje um enorme, a sua teoria ou suas concepções, as suas experiências têm uma enorme contribuição a dar na discussão que se deve fazer hoje sobre educação no Brasil. E nós iniciamos desde o ano passado aqui um grupo de estudos sobre educação libertária, um grupo de pesquisa que está fazendo também todo o levantamento sobre pesquisas de doutorado, de mestrado, que tem crescido muito nos últimos 5 anos, relacionados à educação libertária, e temos trabalhado também com grupos que fora da escola organizam espaços de educação libertária, né? Como os espaços que a gente chama de ocupas, né? Que aqui em Pelotas existem, que são espaços onde estudantes e grupos libertários ocupam um espaço que está vazio e transformam num centro cultural, onde oferecem oficinas, grupos de estudo, criam suas bibliotecas, e esses espaços são espaços de experimentações de educação libertária que estão funcionando com pessoas envolvidas, e isso é muito interessante que se conheça essas experimentações. A retrospectiva do programa Educação 2015 fica por aqui. Obrigada pela companhia e até o ano que vem.